de movimento circular da área de cinemática. Essa questão aqui é questão do Enem. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, rotação por minuto. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM vale quanto? Pessoal, presta bastante atenção numa coisa. Essa questão envolve transmissão de movimento circular. A gente tem transmissão de movimento circular no mesmo eixo, em eixos diferentes. E aqui, essa tabelinha aqui, ela está nos fornecendo, pessoal, as proporções dos dentes de cada engrenagem. E aí, quando a gente for começar a resolver essas questões, você tem que compreender da seguinte maneira essa relação dos dentes. A gente pode colocar no lugar do raio, por exemplo, substituir pelos dentes, tá? A gente pode fazer essa seguinte análise aqui, O número dos dentes é diretamente proporcional ao raio. Porque pensa comigo, quanto maior for o número dos dentes, maior vai ser a circunferência. Quanto maior for a circunferência, maior vai ser o raio desse item, né? Dessa minha circunferência bem aqui. Então, pensando nisso, pessoal, vamos começar então a pensar na resolução desse item. Eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. Se a gente está trabalhando com eixos iguais, qual é a regra que a gente segue na transmissão de movimento? Quando o eixo é igual, a gente tem que a velocidade angular é o mesmo. Então, a velocidade angular, por exemplo, de A vai ser igual à velocidade angular de B. Isso a gente vai falando de um eixo igual, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência maior, uma circunferência menor, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o raio A e aqui eu tenho o raio B. Olhando de lado, ficaria algo mais ou menos dessa maneira aqui, Vamos colocar de lado. Ficaria aqui o primeiro eixo de rotação, aqui o segundo eixo de rotação e aqui é o motor girando. Tudo bem? Aqui seria, por exemplo, a engrenagem A e aqui a engrenagem B. Aqui é olhando de frente, essa outra aqui. Quando o eixo ele é diferente, pessoal, eixos diferentes, quem vai ser igual agora não é a velocidade angular, é a velocidade linear ou a velocidade tangencial ou a velocidade escalar, tá? Tudo são sinônimos e pode cair nas questões para vocês perguntando sobre essas velocidades. Então, por exemplo, quando eu tenho uma rodana ao lado da outra, ou quando eu tenho duas rodanas interligadas por uma correia, tá? Aqui são rodanas com eixos diferentes. Aqui eu tenho o eixo do A, aqui eu tenho o eixo do B. Aqui eu tenho o eixo do A, aqui eu tenho o eixo do B. Então, se você observar, cada um tem o seu eixo separadamente. As equações que a gente pode trabalhar aqui para resolver este item é saber a relação que envolve velocidade linear com a velocidade angular. Velocidade linear é igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Se eu estiver falando, por exemplo, de um comprimento completo, de uma volta completa numa circunferência, o que eu posso analisar? Uma volta completa, ela vai ser igual ao quê? A 2π raio. Né? Se eu estou falando de uma volta completa, eu uso o conceito, no lugar da variação do tempo, eu uso o conceito de período. E eu sei que o período é o inverso da frequência, então eu posso usar essa equação como 2π raio vezes a frequência. E o que acontece, pessoal? A velocidade angular ela é dada pela variação do ângulo sobre a variação do tempo. Se eu estiver falando mais uma vez de uma volta completa, eu estou falando de algo que é o ângulo de uma volta completa. E uma volta completa tem quantos graus em ângulo? Tem 360 graus, que seria proporcional a 2π, pois cada π equivale a
180 graus. Então, se são 360 graus, 2π. Isso dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. E para que eu estou desenhando isso aqui e falando sobre isso? É que para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que analisar isso, pessoal. Quem que vai ser 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência? É exatamente o nosso ômega. Ou seja, a relação que envolve velocidade linear com velocidade angular vai ser dada pelo quê? Vai ser dada pela seguinte equação. Velocidade linear é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, tudo que a gente vai resolver aqui neste item, a gente precisa dessas informações que estão bem aqui. Então, agora a gente vai analisar esse desenho aqui, tá? Para a gente começar a resolver. Você vê que isso aqui foi uma aula tudo sobre transmissão de movimento, tá? Fiz uma pequena recapitulação aqui para vocês entenderem cada passo a passo. Então agora a gente vai ter que analisar cada engrenagem dessa, cada ponteiro, cada parte do motor para a gente responder esse item. Vamos começar da seguinte maneira. Vamos entender o que ele está me dando aqui. A primeira informação que ele me dá é a frequência do motor. Então a frequência do motor, deixa eu até diminuir aqui um pouquinho essa letra. A frequência do motor ele me deu no texto, vale 18 RPM. Aí ele está me perguntando a frequência do ponteiro, né? Então a pergunta é, qual que é a frequência do ponteiro em RPM? Então nem precisa mexer na unidade de medida da rotação da frequência, tudo bem? Vamos ver o que dá para a gente fazer. Então presta atenção no passo a passo agora que eu vou começar a resolução de fato. O eixo do motor é o mesmo eixo da engrenagem A. Então, a primeira equação que a gente vai ter aqui nessa relação é o seguinte. Velocidade angular do motor é igual a velocidade angular da engrenagem A. Agora eu vou analisar a 2. 2 vai ser o quê? Agora eu vou relacionar a engrenagem A, tudo bem, com a engrenagem B. Você vê que são eixos diferentes, então quem vai ser igual aqui vai ser a velocidade. Então, a velocidade de A é igual a velocidade de B. Agora eu vou analisar a B com a C. Se você observar, eles estão no mesmo eixo. Então, quem vai ser igual vai ser a velocidade angular. Então, a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C. Agora a gente vai analisar a engrenagem C com a engrenagem D de dado. Então vai ser a relação número 4 aqui. Vamos lá então. Eixos são diferentes. Se os eixos são diferentes, é a velocidade linear. Então, velocidade linear de C é igual à velocidade linear de D de dado. E agora, o último passo, para a gente poder fechar, eu vou analisar a engrenagem D com o ponteiro. O eixo é o mesmo, então quem vai ser igual é a velocidade angular. Então vai ficar da seguinte maneira. Velocidade angular de D é igual à velocidade angular do ponteiro. Ou seja, pessoal, agora a gente tem que criar uma relação entre todas essas 5 equações que eu consiga chegar na seguinte relação, que eu consiga chegar na velocidade angular do motor igual à velocidade angular do ponteiro, porque é onde a gente precisa chegar, tudo bem? É a única ideia que a gente tem. E eu sei, mais uma vez também, que a velocidade angular ela é diretamente proporcional à frequência. Então, basicamente, eu descobrindo essa relação, a gente descobre facilmente a frequência, né? E essa frequência de rotação por minuto aí que o item quer. Então, bora lá começar. Então, presta atenção agora, já que a gente já criou toda a relação matemática, vamos ver como que essas equações se conversam. Então, vamos lá aqui, pessoal. Eu vou agora abrir essa velocidade A bem aqui, ó. Como é que vai ficar essa equação?
a velocidade A, ela vai ser dada por ômega A vezes o raio A, que na verdade são os números dos dentes, né? É igual a ômega B vezes o raio B. Beleza? Então, agora, o que eu já sei? O que eu já posso fazer, pessoal? Como a velocidade angular do motor é igual à velocidade angular de A, eu posso simplesmente jogar esse cara bem, ó, aqui dentro. Vocês estão começando a ver o que vai acontecer, né? Beleza. Então, aqui a gente já tem essa relação. Mas, bora continuando. Então, já vou até fazer logo essa substituição aqui para você ver como é que vai ficar. Vai ficar, então, ômega do motor é igual a ômega do B vezes o raio do B. E esse RA que está multiplicando passou o quê? Dividindo. RB. Agora, eu vou analisar uma relação que eu vou comparar, então, agora, pessoal, essa velocidade B aqui, ó, essa velocidade angular B, com essa aqui. Ou seja, é só substituir ela por ômega C. Então, continuando aqui, vai ficar como isso. Igual a ômega C vezes o RB sobre RA. Só trocar isso aqui, que esse aqui é RA. Esse aqui é RA, né? Esse cara que estava aqui passou dividindo, RA aqui embaixo. Ok, continuando. Se você entender aqui, eu tenho que ômega C já foi incluído nessa parte bem aqui. Já vou chegar na equação de número 4. Olha aqui, observa. Da onde é que eu vou tirar o ômega C agora substituindo? Daqui de baixo. Como é que fica essa relação? Bora lá. VC vai ficar igual a ômega C vezes RC é igual a ômega D de dado vezes RD de dado. Deixa eu trocar aqui, RD de dado. RC está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Ou seja, pessoal, agora eu sei que ômega C é esse termo bem aqui, ó. Agora eu pego esse termo e faço a substituição bem aqui. Mas antes de fazer essa substituição, já para adiantar o nosso trabalho, olha o que a gente acaba de descobrir. O ômega P, ele é igual a ômega D. E olha o ômega D bem aqui. Então eu já posso substituir esse cara aqui, ó, por ele, tá? Então vai ficar da seguinte maneira, vamos lá, ó. Olha a orientação, olha aonde a gente quer chegar, tudo bem? Estamos aqui isolando quem? O ômega do motor, que é onde a gente estava comparando a primeira lá de cima com a de baixo. Então vai ficar com a seguinte relação. Ômega do motor é igual a ômega C, só que ômega C é essa relação aqui, e no lugar do ômega D eu já posso colocar o ômega P, então vai ficar ômega P, que é a frequência do ponteiro, tudo bem? Frequência angular, velocidade angular do ponteiro, multiplicado por RD, dividido por RC. Isso tudo é quem? O ômega C. Ainda falta incluir o raio do B e o raio do A. Então, multiplicado pelo raio do B e dividido aqui pelo raio do A. Bem, pessoal, agora a parte mais difícil, que foi toda a análise e a relação entre elas, a gente já, conseguiu desenvolver. Vamos agora só fazer a substituição aqui e isolar o termo que a gente quer. Quem que a gente quer descobrir aqui? Qual que é o termo que a gente quer descobrir? A frequência angular, né? A velocidade angular do ponteiro, que é proporcional à frequência angular. Então, eu quero isolar esse termo. Então, vou passar agora isolando para o outro lado. Esses dois termos que estão aqui dividindo, passa para lá multiplicando. E esses dois termos que estão multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai ficar o ômega do ponteiro é igual a ômega do motor vezes RC vezes RA sobre RD vezes RB. Se por acaso, se você não estiver ainda entendendo por que se eu fizer esse cálculo eu estou achando a frequência, é só tu fazer isso, ó. No lugar do ômega P,
eu posso colocar 2π FP. No lugar do ômega-m, eu posso colocar 2π F do motor. Isso é só para você entender essa relação que a gente botou lá em cima, tá, pessoal? A gente está partindo disso aqui, ó. Então, tirando 2π de um lado com 2π de outro, eu vou ter aqui a frequência do ponteiro é igual à frequência do motor, que vale quanto? 18, ele me deu lá em cima. RC, bora olhar na tabela. Quem que é RC? RC vai ser proporcional aos números dos dentes, né? Então vai ser 36. Então aqui eu vou colocar 36. Depois eu tenho RA. Quem que é RA? 24. Então eu vou colocar lá embaixo 24 e vou dividir esse termo por RD vezes RB. RD é 108 e RB é 72. Então vamos colocar lá embaixo 108 e 72. Agora, pessoal, é só, né, cair para multiplicação, divisão, simplificação. Pode resolver isso de várias maneiras. 36 e 72 é exatamente o quê? A metade. Então, isso aqui vai ficar 36, 72, divide por 36 em cima e embaixo, fica 1 em cima e 2 embaixo. Se eu quiser continuar dividindo por 2, vamos lá, divide 24 por 2, dá 12. Divide 108 por 2, vai dar 54. Divide por 2 de novo, vai dar 6 e 27. Então, divide por... Aqui, ó, divide por 9. Aqui dá 2. E aqui dá 3. E divide... Aí posso cortar esse 2 com esse 2. E no final só sobrou esse 6 com esse 3. 6 dividido para 3 vai dar 2 RPM. Olá, pessoal. De um jeito bem simples, né? Sair simplificando aqui, dividindo por 2. Não é necessário fazer um monte de multiplicação aqui, de divisão. Questões do Enem, muitas vezes ele quer isso, que você trabalha com simplificação de frações. E, enfim, fica meio bagunçado aqui, mas para quem vai vendo devagarzinho, vai fazendo esse passo a passo nos cálculos, que consegue desenvolver. Beleza? Mas aqui, enfim, não tem nenhum segredo, é multiplicar e dividir, e cada um pode fazer do jeito que bem entende. Então, item correto, tá? Vai ser, eu não estou com as alternativas aqui do Enem, mas é a alternativa 2 rotações por minuto, ok? Valeu e até mais.